Queridos, peguem sua Bíblia nesse momento, abra no livro do profeta Joel. Amém? No capítulo 2, versículo 12. Depois nós vamos ler até o versículo 17 e na sequência o 28 até o 32, tá bom? Aleluia. Glória ao nome do Eterno. Aleluia. Amém? Você que for achando, você pudesse pôr de pé, para nós participarmos dessa leitura. Vire para o irmão que está aí do seu lado, a irmã, e diga assim, é muito bom ter você aqui. Diga de coração, é muito bom, estou muito feliz de estar com você hoje, aqui na casa do Senhor, celebrando, adorando. Amém? Diga para esse irmão amado, diga, é muito bom ter você aqui. Diga assim, você é muito fofinho. Se for mulher, diga, você é muito fofinha do Senhor. Amém? Diga com carinho, você é fofinho do Senhor. Amém? Você é fofinho, Joel. Amém? Ele falou, eu sei, Joel. Amém? Vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Tem algo de Deus para as nossas vidas nessa hora. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Joel 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Diga assim, convertei-vos a mim. Não, fale como crente. Está falando como desviado. Você vai falar como crente. Convertei-vos a mim. De todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Amém? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, diga misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Verso 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos com o Senhor, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Diga amém, aleluia, na presença do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, queridos, nessa noite. Calme aí, não sente ainda não. Vamos orar. Vamos apresentar ao Senhor essa palavra. Pai, no nome de Jesus, te apresentamos essa palavra, te apresentamos, Senhor, esta ministração, que tu tomes, meu Deus, a direção de tudo que iremos falar, do que iremos ministrar, que o teu santo e bendito nome, Senhor, seja glorificado nessa noite.
Toma, Senhor, a nossa vida, toma o nosso coração, toma os nossos pensamentos. Pai, que caia por terra toda a seta do maligno, tudo aquilo que bloqueia o nosso entendimento, a revelação da Tua palavra, que os nossos olhos, meu Pai, sejam abertos para ver as maravilhas da Tua palavra, que todos os planos de Satanás e seus demônios venham cair por terra nessa hora, nesse lugar, em nome de Jesus. Pai, que o Teu nome seja glorificado nessa hora, que o Teu nome seja exaltado nessa hora. Pai, abre, Senhor, o nosso entendimento, que possamos ser libertos, que o nosso coração, Pai, possa ser transformado nessa hora. Pai, também eu te peço, Pai, nesse momento, apresentando a vida da Tua filha Amanda, meu Pai, que está no hospital, que Tu possas visitar nesse momento a Tua filha. Nós levantamos um clamor nessa noite pela vida, meu Deus, da Tua pequenina, que Tu possas levantá-la, que Tu possas, meu Pai, tocar na sua saúde nesse momento, trazendo, meu Senhor, a restauração. Pai, fica conosco e nos conduz em toda a palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê, aplauda o Senhor com alegria, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Podeis sentar em nome de Jesus. Peço sua atenção nesse momento. Eu quero ministrar uma palavra, mas eu peço que você esteja bastante atento para aquilo que o Senhor vai trazer ao seu coração, para que você possa ser edificado nessa noite. Amém? Queridos, como eu disse para vocês, nós estamos no período da festa, de Pentecostes, e é uma festa tão importante que, inclusive, é celebrada por cristãos católicos. Hoje, se não estou enganado, hoje tem uma celebração de Pentecostes também da Igreja Católica, mostrando a importância dessa festa. E que muitas vezes ela passa, a salvação é sempre pela graça, mas uma vez que eu sou salvo, eu preciso organizar minha vida. Eu falo, meu irmão, diminui a rede social, para de teclar lá no Message. Um dia o pastor estava ministrando aqui e falou para nós, uma abençoada aí mandou uma mensagem com a parte íntima e falou para ele, e aí pastor, o senhor gosta disso? Então o mundo está assim, e não é brincadeira não, irmãos. Só vai lá. Eu digo para você, se você receber a mensagem de algum líder homem, bom dia, e ele for casado, me mande uma mensagem. Tire o print, mande para mim, que eu vou conversar com esse abençoado. O que tu quer papear com a irmã do casado e a irmã casada? Me explica. Que história é essa? Então, eu tenho que preservar a minha vida emocional, os meus olhos, para que eu possa avançar e prosperar. Diga amém. Então, a festa de Pentecostes, Deus fala assim, olha, eu também vou organizar a vida de vocês. Eu quero ensinar para vocês gratidão. Irmãos, aconteceu um fato aqui na igreja que eu fiquei de boca aberta. Vou dar nome aos bois, mas eu posso até não ser um pouco ético, mas vai ser uma boa lição para nós entendermos como que o coração do homem é. Tinha uma NEF que vinha aqui, nós trazíamos pessoas do NEF, a pessoa uma vez veio aqui, o pastor aqui, vamos levantar uma oferta para os irmãos, amém. Todo mundo ofertou, abençoamos a pessoa do NEF. Quando a pessoa foi embora, ainda queria que a gente pagasse o Uber. Eu falei, saiu forrado e quer Uber. Aí eu falei, mãozinha, como que a pessoa dessa... Meu irmão, se você recebeu, pague o Uber. Tudo bem, quem não pode, a gente está abençoando, amém? A gente pode. Mas eu fiquei olhando aquela... Aposto que vai pagar meu Uber. Aí eu fiquei olhando assim, o dinheiro saindo do bolso. Foi dinheiro, porque só o pastor ofertou R$50. Era melhor pegar de volta e pagar o Uber, sair mais barato, né? Aí eu conversando com um casal, vieram de novo para o culto? Não vieram. Porque a pessoa, irmãos, ela não quer viver uma vida de princípios, ela vive por momentos, são pessoas que vivem de momentos. E diga assim, eu preciso ter uma vida equilibrada. Irmão, eu digo, se eu não casasse e criasse vergonha na cara, eu não estaria aqui pregando. Estou sendo sincero para você, porque nessa vida, não brinque muito não. Porque um dia você está aqui, amanhã você não está mais. E se Jesus falou, irmãos, que tem eternidade, veja o que você está plantando hoje, não é verdade? Então, Deus, ele quer organizar o seu povo, então ele dá um Pentecostes para o seu povo. E Pentecostes significa uma vida de princípios. E eu estava dizendo para vocês a lição, que eu acabei saindo do raciocínio, mas voltando à questão que eu ia falar. Deus dá Pentecostes para nos ensinar uma lição grande, chamada gratidão. Deus está falando assim, olha, vocês vão plantar, eu vou abençoar, mas não esqueçam que se tem um trocadinho aí, foi eu que dei. E o mínimo que você deve fazer
é voltar para mim esse valor no sentido de gratidão. Porque, irmãos, a pior coisa é ingratidão, irmãos. Sabe? E nós somos pessoas ingratas. Diga, o ser humano é ingrato. O ser humano ele é muito ingrato, irmãos. Você faz, errou já não presta, fala mal. O ser humano é assim. É ou não é? Então, Deus quer organizar a vida do seu povo, Deus quer organizar a nação, então ele entrega as suas leis. Quando Moisés desce com a lei, o que o povo já estava fazendo lá embaixo? Já tinha se desviado já. O seu Arão estava lá, pegou o ouro de todo mundo ali e fez um bezerro. Não foi isso que aconteceu? E Moisés, revoltado com aquela idolatria do povo, o que ele faz? Quebra as tábuas. Uma vez eu perguntei para um irmão adventista, falei assim, por que Deus escreveu as tábuas em pedras? Por que ele escreveu num pergaminho, em alguma coisa assim, né? Um papel, sei lá. Ele falou, não sei. Eu falei, eu tenho uma impressão. Não diz lá em outro texto que Deus vai, lá em Jeremias 31, que Deus vai escrever nas tábuas do nosso coração? Irmão, nosso coração é pedra. Charles Huddle Spurgeon diz que é mais fácil você ensinar leões a comerem legumes do que mudar um coração de um ser humano. Então, o coração do ser humano é um coração ruim, irmão. Eu estava lá no NEF, e aí eu dei um carão lá, depois alguns irmãos vieram comigo. O que aconteceu? Você ficou estressado? Eu falei, não. Tinha lá os irmãos que estavam meio bebidos lá, né? Aí estavam profetizando. Profeta, tudo embriagado, mas profetizando, e papai, chururu. Aí depois eu vejo aqui todo mundo indo, uma parte indo para o inferno e outros subindo, porque o senhor sabe, né, pastor, que vai pastor para o inferno, é só vendo, né? Eu falei, vem cá, bonitinho, tu não te viu não, nesses que estão indo para o inferno, não? Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, tu não veio aqui para dizer que vai para o inferno e que vai para o céu, não. Tu veio aqui para receber a palavra e outra coisa. Você está chegando aqui para dizer, eu cheguei jogado, bebido aqui. Mas hoje eu sou um homem de Deus, transformado. É isso que você vai testemunhar para as pessoas. Aí se abraçaram, começaram a chorar. E vamos orar por eles. Oramos por eles. E se abraçaram e tal. Irmãos, no final, Senhor, pastor, obrigado por essa palavra, por essa bronca. Estavam felizes. Porque o diabo, porque aquilo me incomodou. Porque olha só, lembra o que aconteceu lá em Atos? Paulo estava pregando, aí tinha uma endemoniada lá dizendo, esse aí é o filho, é o profeta do Senhor, o homem de Deus e tal, e aquilo estava incomodando Paulo. Aí Paulo falou assim, arreda-te, Satanás, de mim, e repreendeu o demônio daquela mulher, e ela foi liberta, né? E aquilo me incomodou, eu falei, meu Deus, não é possível que a gente está aqui no NECO, o cara cheio, né, do maligno quer pregar para o pregador, aí não dá, né? Então, não posso aceitar isso. Então, queridos, a nossa vida, diga assim, minha vida precisa de organização. Então, quando Moisés desce, que eu falei, né, Deus escreve na tábua do nosso coração, porque o nosso coração é difícil. Então, é uma analogia, Deus usa de coisas visíveis para nos ensinar questões muito profundas. Eu pergunto, você consegue entender o seu coração? Você consegue olhar para dentro de você e ter discernimento de como é o seu coração? Ninguém consegue isso. Mas Deus conhece o que é a natureza humana. Jesus falou, não precisa que ninguém me dê testemunho do homem, porque eu sei muito bem o que é a natureza humana. Então Jesus conhece, irmãos, a malignidade do nosso coração. Diga misericórdia, Jesus. Então, Deus dá um Pentecostes. E Deus quer ensinar uma lição de gratidão. Olha, vocês vão ser abençoados. Eu vou abrir as portas para vocês, mas vocês precisam ser gratos. Né? Vocês precisam vir. E a festa de Pentecostes é uma festa de peregrinação, onde o povo chega em Jerusalém e traz aquilo que eles foram abençoados. Amém? Então, querido, quando você for comer alguma coisa na sua casa, não coma antes de orar. Não cometa esse pecado. Ore antes, agradeça a Deus, louve a Deus por aquele pão, por aquele alimento que está na sua mesa. Não seja um animal que você dá assim, ele come, ele não tem juízo. Nós somos diferentes, nós não podemos agir como os animais. Pegou algo, recebeu do Senhor, seja grato. Deus, ele é tremendo, irmãos. Ele é muito. Acorde, agradeça a Deus. Você vai resolver um problema, agradeça a Deus. Eu fui com o evangelista Mário resolver uma causa, e quando nós chegamos lá, antes de subir para conversar com a autoridade, falei, meu evangelista, vamos orar aqui. Nós levantamos um clamor, oramos, e aí, agora Deus vai na nossa frente. E nós fomos assim. Então, tudo que nós vamos fazer, que nós possamos colocar o Senhor à frente, né, de tudo que vamos fazer. Isso é um exercício de gratidão. Nós precisamos
fazer exercícios de gratidão, né? Diga assim, eu preciso fazer exercício de gratidão. Irmãos, uma coisa que eu tenho percebido, irmão, não murmure. Meu Deus, não murmure. Sabe? Irmãos, uma vez eu fiz uma comparação. Eu recebi a ligação de um irmão que murmura e recebi uma ligação de uma irmã que fala só alegremente, de confiança. Quando eu falei com a irmã, eu me enchi de alegria. Quando eu falei com outro irmão, que eu terminei, aquele negócio, parece aquela negatividade da murmuração, ela vem sobre a tua vida e nos faz mal. Eu falei, misericórdia, a murmuração é algo terrível na vida de um ser humano. Por isso nós temos que ser gratos. Murmurar é dizer, Senhor, tu não fez como deveria fazer. Diga assim, né? Misericórdia, Deus sabe de todas as coisas. Não é verdade? Então, dentro desse contexto, Deus dá as festas bíblicas, né, para nos ensinar lições tremendas. Exemplo, a festa da Páscoa. Ali foi instituído algo tremendo, uma ordenança que a Igreja de Cristo ela celebra até hoje, que é a Santa Ceia. Dentro da festa de Páscoa, Jesus entrega a Santa Ceia, revelando os segredos que haviam na Santa Ceia da sua grande obra. Em Pentecostes, Jesus vai entregar o que? O seu Espírito, vai derramar o seu Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam ali reunidos e buscando a Deus, cumprindo uma promessa do derramamento do Espírito Santo. Então, os grandes eventos que estão relacionados à vida da igreja estão relacionados às festas do Senhor. As festas do Senhor, elas marcam tempos e épocas, marcam momentos que Deus vai trabalhar tremendamente na vida da igreja. Diga amém. Como vai acontecer no final dos tempos. A festa das trombetas, ela aponta para o arrebatamento da igreja, aponta para algo que vai ser completo no final dos tempos. Diga amém. Então, olha que coisa interessante. Por que eu estou falando aqui de Joel, né, do profeta Joel aqui? Porque no tempo de Joel vai acontecer algo interessante e você precisa entender o contexto dos livros proféticos. Então, o que está acontecendo aqui em Joel? Nós temos um evento bem interessante, que todo mundo já virou até música evangélica até, que fala quando os gafanhotos, eles tomam praticamente toda a plantação de Judá, não é isso? Toda a plantação de Judá. E o que vai acontecer lá em Judá? Vai ser devastado ali as plantações, os gafanhotos vão comer tudo, eles vão acabar com tudo que eles produziram, e vira um caos, porque no momento que falta o alimento, nós vamos passar o que? Necessidades. Né? Nós sentimos aí no tempo da pandemia, né, situações de escassez e muitos sentiram essa dificuldade. Então, no tempo do profeta Joel, nós vamos ver essa situação chegando ali e trazendo um grande espanto para Joel. E aí, veja como Deus trabalha, preste bem atenção. Deus vai pegar olha, irmãos, Deus sempre está nos ensinando algo. Você precisa estar atento a que Deus está te ensinando, o que está acontecendo na sua vida. Nós precisamos estar atento às coisas até simples que aconteceram. Vou dar um exemplo para você. Ontem no café, nós compramos, no culto de consagração, compramos algumas coisas para o café, e eu comprei um bolo errado. Eu compro um bolo de macaxeira e comprei um bolo de queijo, e eu pensei que era bolo de macaxeira. E aquilo me deu uma infecção intestinal. Quase eu não vou para a rede, pro redão, né? E até os últimos segundos de chegar lá, eu estava igual a Camila. Naquela situação, irmãos. Eu falei, vou ou não vou, vou ou não vou. Então, mas Deus deu graça, tomei um remédio ali. E né, a bispa também vomitou ali também, né? E estava ruim. Aí aquilo me trouxe algo na minha para me meditar, né? Até na hora de comer, a gente tem que prestar atenção no que nós estamos comendo, sabia? Não é pegar e botar na boca, blu, 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 comendo que nem um... Até nisso a Bíblia fala que nós temos que nos organizar. É sério. Então, diga-se, alimentação é importante. Eu estou querendo trazer aqui na congregação o pastor Bruno Mendes Tavares, né? Filho do nosso apóstolo Tomé, que ele é nutricionista, ele é professor, inclusive, lá da universidade, né? Para nos trazer uma palestra, né, sobre nutrição, sobre saúde. Eu creio que vai ser uma bênção, amém, irmãos? Nós podemos ter uma saúde melhor se também nos alimentarmos melhor e evitar algumas coisas, né? Evitar algumas coisas. Então,
Olha que contexto interessante aqui. Deus vai usar, como eu estava falando para vocês, Deus vai usar algo isolado para nos ensinar lições, até lições eternas também. Olha que coisa interessante aqui. Os gafanhotos vão ali, vão consumir a plantação. E o profeta Joel, ele vai ficar incomodado com o que aconteceu e vai trazer uma reflexão na vida dele. Ele vai dizer assim, por que veio essa desgraça na minha vida, na vida do nosso povo? Por que o nosso povo está passando por isso? Por que o nosso povo está passando uma grande escassez? O que aconteceu? E aí Joel vai entender que, vou ler aqui o versículo com você, Joel capítulo 1, verso 19, que diz assim, a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Então Joel começa a clamar para pedir uma resposta a Deus, para saber por que aquilo estava acontecendo. Não é assim que nós devemos fazer? Quando algo acontece na sua vida de ruim, você não clama a Deus não para saber por que está acontecendo algo na sua vida? Você precisa saber. Irmãos, uma coisa é que a cada dia eu me convenço. Se você quiser acreditar, amém. Se você não quiser, você busque algum entendimento para a sua vida. Mas até que me mude, Deus tire isso do meu coração ou mostre que eu esteja errado, eu tenho convicção que o que eu vou falar é real. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Ou sempre nos chamando para nós melhorarmos. Ou sairmos de uma posição que não está agradando a Deus. Então, estava acontecendo aquilo de terrível. Por exemplo, teve a pandemia, nós vimos muito isso. Você não perguntou não por que estava acontecendo a pandemia? Ah, não, foi o vírus ali que fugiu do laboratório. Amém, claro. Ele ia ter que ser de algum lugar, amém? Mas o que está por trás de tudo isso? Por que mais de 500 mil de pessoas morreram por conta da pandemia? Então, são questões que nós devemos refletir. Então, eu creio, irmãos, que tudo que acontece em nossa vida, diga assim, tem um propósito. Até que me prove o contrário, eu creio que tem um propósito. E na maioria das vezes, irmãos, é para nós melhorarmos. Não continuarmos sendo as mesmas pessoas. E Joel vai explicar exatamente isso. O profeta Joel. E veja, aí ele vai começar a clamar no capítulo 2, ele vai falar, olha, versículo 1, tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate ao meu santo monte, perturbemos todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Então ele fala assim, peraí, o nosso povo pecou, o nosso povo falhou. E eu preciso levar o nosso povo ao arrependimento. Irmãos, sinceramente dizendo para você, nós precisamos de arrependimento profundo todo dia. Saia de uma heresia evangélica que diz, levantou a mão, aceitou Jesus, já está tudo certo. Heresia. Claro que você precisa levantar a mão e aceitar Jesus, mas você precisa entender que não é só levantar a mão e aceitar Jesus, é levantar a mão, aceitar Jesus e permanecer servindo a Jesus e transformando esse coração ruim. Eu vou provar que teu coração é ruim. Eu aposto que muitos aqui acordam um dia com bom humor, quando é no final da tarde, estão murmurando, estão reclamando, ou no outro dia estão falando mal, estão brigando. É ou não é assim o coração do homem? Você está aqui nesse culto, quando chega em casa, já é uma palavra indireta lançada, já é uma situação que acontece, ou vem uma fofoca não sei das quantas, um telefone toca, e você perde a bênção. Nós precisamos voltar continuamente para Deus. Continuamente para Deus. Não é levantar a mão, aceitar Jesus, amém. Não, levantou, aceitou e permanece, porque a caminhada agora é longa. Eu estou nessa caminhada há quase 16 anos. Quase 16 anos. E a caminhada, irmãos, tem muitas vitórias, mas tem muitos desafios. Mas eu louvo a Deus pelos desafios, porque são esses desafios que me tornam uma pessoa melhor. Quando eu me entristeço, quando algo me tira a paciência, eu fico nervoso. Porque será que é só eu que fico nervoso aqui? Será que ninguém fica? Quem que fica nervoso aqui, irmãos? Vamos ver. Rapaz, se não levantar, eu vou chamar e vou amarrar o Satanás que está na tua vida. Levanta a mão. Não fica nervoso. Não fica estressado. Tá cheio. Jesus arrebata logo, Jesus. Vai contaminar a pessoa aqui. Então nós nos estressamos. Mas veja, não coloque o sol sobre a vossa
ira. Esse que é o mandamento. A gente vai se estressar, nós estamos num mundo... Irmãos, estamos num mundo que nos estressa. Eu tô orando por um irmão que ele surtou, ele está com um problema grave, psiquiátrico, que tem lá em casa, eu tenho orado por ele. E aí, quando eu converso com ele sempre me diz, assim, que alguns problemas que ele está passando, e aí eu senti dizer algo assim para ele. Eu falei assim, irmão, deixa eu lhe falar algo assim para o senhor meditar. Eu sei que tem sido difícil, mas a vida, ela é composta de sofrimento. Não tem para onde correr. Mas cedo ou mais tarde o sofrimento vai chegar. E como é que você vai lidar com o sofrimento? Irmãos, é a maior tolice você dizer que não existe sofrimento nesse mundo. Vou dar uma prova fácil. Quando você nasceu, alguém sofreu para você nascer. Ou simplesmente a mamãe foi lá, uau, que sensação gostosa de ter um filho. Uau, eu quero ter mais 10. É assim? Não. É dor, irmãos, é sacrifício, sabe? É luta. Então diga, a vida é composta de sofrimento. Para você entrar num concurso, numa faculdade, passar no vestibular. Se você ficar só na superfície ali, você não passa. Você tem que mergulhar nos estudos, você tem que fazer provas anteriores, tem que estudar, não é verdade? Então, assim, a vida, porque são essas lutas que nos fazem ser pessoas melhores. Eu falei assim, eu falei para o irmão, olhe o seu sofrimento não como algo ruim, mas como algo bom que o senhor vai melhorar e o senhor vai crescer. Beleza, falhou, errou, poxa, então legal, vou aprender com meus erros, não vou, diga assim, permanecer nos meus erros, diga amém. Amém. Só quem quer permanecer nos seus erros, diga glória a Deus. Não, você não vai permitir, você não vai permanecer nos seus erros. Vamos de novo, diga eu não vou permanecer. Então só quem quer permanecer nos erros, nos pecados, nos seus erros, diga glória a Deus. Alguns querem, tá vendo? A pessoa, ela insiste em permanecer. Ela insiste em permanecer. Vou falar de novo. Só quem quer permanecer nos seus erros e pecados, dá um glória a Deus bem alto. Ó, tá vendo? Esses aí, irmãos, só Jesus, irmãos, só Jesus. Diga misericórdia, Jeová. Dá um abraço nele, dá um abraço nela. Então veja, Deus ele continua a ensinar Joel, a mostrar... O que está acontecendo? Não perca aqui o raciocínio. O que aconteceu lá no tempo de Joel? Os gafanhotos consumiram tudo. E Joel está buscando uma resposta. Por que isso aconteceu? Porque estamos passando por isso. E aí, Deus vai dizer para Joel, Joel, é o seguinte... Vamos nos arrepender aí, Joel? Vamos buscar a misericórdia do Senhor? Ele vai dizer, olha, sabe o que está acontecendo? O evento que está acontecendo na sua vida é um sinal que o povo precisa de arrependimento. Irmãos, me diga uma coisa, como que você vai mudar se você não se acha pecador? Me explica. Só se arrepende quem se convence que é pecador. Se nós permanecemos no pecado, se permanecemos na nossa falha, eu pergunto, como iremos nos arrepender? Como é que eu vou dizer, não, realmente eu falhei, que são os 4 níveis, né, de arrependimento, de pedirmos, olha, os 4 níveis para nós voltarmos a Deus em arrependimento. Diga, é reconhecimento, é ter o sentimento de culpa, é reconhecer que falhou e pedir perdão a Deus, e 4, se comprometer em mudar. Isso é arrependimento. Ou pelo menos, querido, o desejo de querer mudar. Então, se eu não tenho o desejo de mudar, isso é tudo, menos arrependimento. O arrependimento genuíno, ele me leva a querer mudar. Irmãos, no início, quando eu não entendia isso, quantas vezes tive desentendimento no meu relacionamento? E de quem era a culpa? Na maioria das vezes era minha culpa. Porque o irmão pensa numa coisa diabólica que tem dentro de nós, é o orgulho. É uma coisa diabólica. Se nós não contermos o nosso orgulho, a soberba, a gente quer estar sempre certo, a gente não dá o braço a torcer e a gente não se volta para Deus. Mas Deus fala aqui para Joel,
aqui no versículo 12. Convertei-vos a mim, 2:12, de todo o vosso coração, e isto com jejum, com choro e com pranto. Ou seja, Deus está falando assim, olha, eu estou trazendo um juízo sobre Judá, isso está apontando não somente para o que está acontecendo agora, mas para algo no futuro que vai acontecer no dia que eu vou trazer consequências maiores para toda a humanidade, mas o povo precisa de arrependimento. E aí tem um versículo bem conhecido aqui, que é o versículo 28 de Joel, que diz que Deus promete derramar o seu Espírito, porque o nosso coração é tão mau, irmãos, e eu pergunto para você, como que alguém que está morto em delitos e pecados pode se voltar para Deus? Como que um morto ressuscita, irmãos? Me explica. Você já foi num velório? Já viu? Por exemplo, você conhecia uma pessoa que está sendo velada, você conhecia antes dela morrer, mas quando ela faleceu, quando você chega próximo do caixão dela, não sei se você já viu isso, ou já percebeu isso, mas você sente que a pessoa não está mais lá. Está só o corpo. Tu toca assim, é só matéria. Aquilo que estava dentro daquele corpo que fazia ele estar vivo, você percebe que não está mais ali. Você sente só. Então, quando a pessoa está morta, está morta. Então, o derramamento do Espírito Santo, do versículo 28, que ele diz, e acontecerá que depois daquele dia derramarei meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos filhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Ele fala de trazer vida dentro do nosso coração. Só quem pode nos vivificar é Deus, é o Espírito de Deus. Ninguém pode trazer vida ao coração de uma outra pessoa. Só a presença do Espírito Santo. Mas qual é o requisito? Diga, arrependimento. Por que Jesus tirou o chicote ali e foi dar umas lambadas lá nos cambistas lá? Porque por causa da dureza do coração deles. Porque, irmãos, a única forma do ser humano aprender algo que ele não quer entender de forma que está clara diante dele é o quê? Chicote. Irmãos, aí o psicólogo vai ter um conflito com Deus. Tudo bem, quer descer daquela linha? Não toca, porque vai traumatizar, não pode nem colocar de castigo. Ah, é? Então vive a vida da forma que você quer, que aí você vai ver as consequências que o mundo vai te dar. Eu pergunto, nós podemos viver do jeito que a gente quer viver? Às vezes Deus permite uma separação, Deus permite uma doença, Deus permite que alguém que nós amamos venha morrer, falecer. Deus permite muitas coisas, irmãos, e eu digo, a única coisa que me faz, assim, me confortar que Deus tem um propósito nisso é mudar o nosso coração. Porque eu conheço muitas pessoas que passaram por situações duríssimas. Se você chamar a pastora Terezinha, o pastor Deni, para contar o testemunho deles aqui, irmão, nós vamos chorar muito pelo testemunho deles, porque eles já passaram muitas lutas. Irmão, não tem dor, uma das dores maiores é perder um filho, irmãos. E o que a pastora escolheu? Ela escolheu superar e aprender, entender o propósito que Deus tinha com esse falecimento. Pastores na missão também que já tiveram de um filho falecer, irmãos, é uma dor muito grande. Uma dor muito grande. E não tem essa, não, eu tenho muitos filhos. Não, o outro fica no lugar. Não tem, não. A perda de um filho, irmãos, é sempre única. É uma dor muito grande. Por isso que Deus está nos trazendo uma reflexão. Algo de ruim estava acontecendo no tempo do profeta Joel. E Deus estava dizendo, olha, vocês precisam se arrepender para vocês entenderem o que eu estou querendo com essa situação. Explicar para vocês. E aí no capítulo 3 nós temos aqui algo interessante para concluir essa palavra. Que Deus está dizendo assim, olha, eu vou estender esse juízo para as outras nações. E aí, então o negócio aqui começa a criar uma outra forma. Começou com Israel e começou a se estender para todas as nações. Então, querido, não tem para onde correr. Para termos uma nova vida, precisamos nascer de novo do Espírito Santo de Deus. Porque o ser humano por si só ele não vai conseguir obedecer a Deus. Ainda que tenha as leis, o nosso coração não quer, irmãos, as coisas de Deus. Irmãos, eu tive um pouco no mundo, eu dei uma voltinha lá no mundo. Eu não cheguei a ficar lá no fundo do poço, não.
Mas eu dei uma voltinha, eu digo para você, o mundo não tem nada para oferecer. Tolo, ingênuo e burro é quem quer ficar no mundo. Estou lhe dizendo. Qual é a graça de amanhecer embriagado, jogado, sujo, lambuzado e ter ficado com todo mundo de uma festa? Eu não vejo a menor racionalidade nisso. É um espírito de hedonismo, de narcisismo que está implantado no coração de uma pessoa dessa. Qual é a graça de o cara pegar um baseado, se numa overdose, né? Fumar as coisas... Qual é a graça que tem? Qual é o prazer? É como o Salomão vai dizer lá em Provérbios. O homem que vive na prostituição, ele relata ali uma situação, Salomão observando, a mulher vai viajar, ou melhor, o marido viaja, a mulher fica em casa e ela dá atenção para um outro cara e o cara também é casado e ele vai com essa mulher, né, manter relações enquanto o marido está viajando, acho que é capítulo 6 ou 7 de Provérbios, e Salomão diz assim, que nem um boi vai para o matadouro, é o homem que tal prática faz. Quer dizer que para me saber que o pecado é ruim, eu preciso lamber o pecado? Irmãos, a Bíblia fala que o sábio aprende com o tolo. Então, se queremos ser sábios, precisamos, irmãos, ser razoáveis. Eu faço ciências da religião. Eu tenho tido a oportunidade de estudar vários aspectos religiosos, várias religiões. E eu digo para você, aqui já, né, estou na nossa área aqui, podemos dizer assim, eu posso falar isso. E digo para você, a fé cristã, ela é bastante completa. Ela me dá razão, ela me dá muitos propósitos. Não diminuindo as outras religiões, porque toda religião tem coisas boas, irmãos. Não é verdade? Toda religião tem coisas boas. Se a religião só tivesse coisa ruim, ninguém ia para lá, para outras religiões. Mas toda religião tem coisas boas. Mas eu digo para você, o cristianismo, de modo geral, ele completa a nossa vida. Irmãos, eu indico um livro para você, leia Confissões de Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dizer, vai relatar a vida de devassidão que ele teve. E aí ele leu essa passagem aqui que eu vou ler com vocês para finalizar, Romanos capítulo 13, e libertou o coração de Santo Agostinho. Abra em Romanos capítulo de número 13. Eu acho lindo, irmãos, isso aqui. Quando eu leio, eu me identifico com Santo Agostinho. Eu acho que todos nós devemos nos ver na pessoa de Santo Agostinho. Romanos capítulo 13. Vamos ler o versículo 12 até o 14. Olha que lindo, irmão, isso aqui, ó. Vai alta noite. Versículo 12. 13 de Romanos, versículo 12. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, diga, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Diga misericórdia. Diga-se, mais revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas vontades. Quando Santo Agostinho leu isso, ele fala, que doutrina é essa? Para mim ter vida, eu preciso deixar o pecado? Sim, eu preciso deixar o pecado. Irmãos, e Deus vai nos tirar de pecados mais pesados para mudar os pecados menores. É assim que funciona. Deus nos tira lá do mundo da devassidão para Ele nos tirar aquelas coisas pequenas que nós acostumamos. Tem um livro chamado Pecados... Ai, Jesus, intocáveis. Obrigado, Luiz. Pecados intocáveis. Pecados, irmãos, que estão na nossa vida. Um dia nós vamos trazer novamente essa ministração aqui. Pecados intocáveis. Pecados que estão na minha vida, mas a gente não consegue tirar. Hoje eu cometi um pecado. O Espírito Santo me trouxe à mente, irmãos. A mamãe me fez uma pergunta de um casal que é amigo meu, para te ver. A gente só fala mal de amigo, né? Incrível, né? A gente tem uma facilidade de falar mal de amigo. Mas eu confesso, irmão, eu não estava planejando, mas o Espírito Santo falou, você pecou. E quando eu vinha no caminho, estacionando o carro, eu pedi perdão a Deus,
por que eu falei? Aí a mãe falou bem assim, meu filho, cadê o fulano e a irmã tal? Aí eu falei assim, mãe, eles sumiram, não vi mais eles, cortaram contato, enfim. Aí ele falou, poxa, mas ele era tão próximo de você. Eu falei, pois é, não sei o que aconteceu, eles conseguiram umas vitórias aí, eu acho que subiu um pouquinho o coração e eles acho que estão agora, né? Aí falei isso. Aí aquilo veio no meu coração como uma flecha. E o Espírito Santo falou assim, não fale mal dos outros. Por que você não elogiou? Não é isso que você prega no altar? É assim que nós temos que nos encarar. Não bote o pecado para debaixo do tapete e ache que você não está pecando. Você peca muito. Nós pecamos sim. Então Deus mostrou aquele pecado menor. Eu falei, meu Deus. Aí o Espírito Santo até me trouxe o que era para me ter falado. O Espírito Santo, por que você não falou que eles estão bem, que você está feliz pela vitória deles? Aí o Espírito Santo falou, tá vendo? Tem um pouco de inveja no teu coração. Aí eu falei, meu Deus, eu nem percebi que eu era invejoso. E nós percebemos um pouquinho. Não é, irmãos? Irmãos, entenda uma coisa. Não é que você é invejoso no total, mas tem lapsos de inveja, de ciúme, de contenda, de egoísmo, de prepotência, de soberba. Tem obras da carne no nosso coração. E a nova natureza em Cristo é que nos ajuda a isso não nos dominar. Então, Pentecostes, vamos ter essa mensagem profunda, que nós só teremos o nosso coração mudado e transformado quando nós recebermos esse renovo, receber do alto, converter e dizer, Senhor, faz a tua obra no meu coração. Faz a tua obra porque eu mesmo, eu não sou nada. Eu não sou nada, irmãos. O Senhor faz algo na minha vida, muda esse coração ruim. A questão é que nós esquecemos de manter essa perseverança na mudança. Então eu pergunto, quem quer viver esse tempo de Pentecostes? Você vai viver na eternidade com o Espírito Santo, irmãos. Eu queria convidar você nessa noite a se pôr de pé, nesse momento. Quem recebeu essa palavra? Sinceramente. Irmãos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não estou brabo, eu não estou chateado com ninguém, eu estou com o coração em paz, estou sendo sincero. Eu estou trazendo algo que Deus trouxe ao meu coração, eu não planejei essa palavra, eu até anotei umas coisas ali que eu ia falar, mas o Espírito Santo me conduziu numa outra linha, porque Ele quer nos ensinar algo nessa noite. Irmãos, eu digo para você, eu quero viver com Deus todos os dias.